tema, né, sobre a ONU, uma religião universal, um poder global. Nesse segundo vídeo nós vamos dar continuidade ao vídeo que eu postei ontem. E aqui no canal a gente não tem uma regularidade de postagem de vídeo. A gente vai postando de acordo com a necessidade. Às vezes eu dou um tempo maior, eu tô lendo alguma coisa, tô estudando alguma coisa. Eu não tenho essa necessidade de ficar postando vídeo em cadência. No entanto, como esse assunto é um assunto que não é bom dar muito espaço para não perder esse raciocínio, nessa linha que a gente está fazendo aqui, vou procurar dar uma cadência para ele estudar diariamente para poder a gente fazer os vídeos. Então nesse aqui a gente vai fazer uma interseção dos assuntos, né, do pano de fundo entre o Michel Scuyana e o Sanaurra, nesses dois livros que eu falei para vocês ontem. O do Sanaurra é o Poder Global e Religião Universal, e na verdade o Michel tem um artigo, um livro, ONU e a Globalização, e a gente aqui vai tentar entender como que isso surgiu, né? O começo disso, a base teórica disso, né? O que justifica essa interferência da ONU, o que justificou. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Humildestantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dando continuidade na leitura da pergunta, responderemos 469. O Michel vai nos dizer assim: ao final dos anos 80, surge um projeto mundialista, do qual Willy Brandt é um dos principais artesãos. O Norte, desenvolvido, e o Sul, em desenvolvimento, necessitam um do outro. Seus interesses são recíprocos. É urgente tomar iniciativas internacionais novas para superar o abismo que os separa. Tais iniciativas devem ser tomadas no plano político. Devem prioritariamente incidir sobre o sistema monetário, o desarmamento e a fome. Segundo o programa de sobrevivência do relatório Brandt, será preciso criar um mecanismo de vigilância de alto nível que teria por principal missão tornar a ONU mais eficaz, assim como consolidar o consenso que a caracteriza. Então, é uma união de desígnios em que a ONU vai ter um comando, né? Um comando que vai ser decidido por o quê? Por, vamos dizer, parâmetros que são totalmente modificáveis, que é o consenso entre países. Não existe um parâmetro único, né? A Declaração Universal dos Direitos do Homem passa a ser mais fluido. Prestem atenção. A concepção de mundialização que aparece aqui não se vincula de maneira alguma a um projeto hegemônico. Situa-se na tradição do internacionalismo socialista. Sem dúvida, não se chega a recomendar a supressão dos estados, mas a soberania destes deverá ser limitada e colocada sob controle de um poder mundial, se quisermos garantir a sobrevivência da humanidade. Vocês entenderam por que eu disse que esse assunto está ligado com o comunismo, está ligado com o relativismo preconizado na maçonaria, está ligado às decisões sobre controle de natalidade, que aí vai surgir como, né, a reengenharia das palavras de não violência à mulher e outras coisas mais. Enfim, a gente vai chegar lá, mas só para vocês começarem a perceber que esse internacionalismo socialista é o que vai perpetrando, vai permeando todas as nossas capacidades de julgamento, né? E é isso que se chama de revolução cultural. E aí o Michel vai dizer exatamente isso, que a revolução pode ter acabado, mas a revolução comunista, mas a revolução cultural está caminhando firme e forte. Aqui adiante ele vai ainda seguir sobre esse assunto do Sul e do Norte, sobre quando ele pega aqui um sistema de direito internacional positivo. É esse o núcleo do problema colocado pela globalização segundo a ONU. Através de suas convenções ou de seus tratados normativos, a ONU está prestes a articular um sistema de direito supraestatal puramente positivo que leva o forte cunho de Kelsen, ou seja, o direito não é mais a justiça e sim a lei, né? Que Kelsen limitava o direito à lei, enquanto que a gente sabe que uma das premissas do direito é que o direito não comporta toda a justiça, né? A justiça está acima do direito.
Mas um pouquinho aqui anterior, ele vai falar do Pacto Econômico Mundial. Você está pegando que eu estou pincelando aqui umas coisas para vocês poderem fazer um raciocínio mais global da coisa. Entre os numerosos instrumentos elaborados pela ONU em vista da globalização, o Pacto Mundial merece ser aqui mencionado. Em seu discurso de abertura ao Fórum do Milênio, o Sr. Kofi Annan retomava o convite que dirigira em 1999 ao Fórum Econômico de Davos. Propunha, portanto, a adesão de certos valores essenciais no domínio das normas de trabalho, dos direitos do homem e do meio ambiente. O secretário-geral da ONU garantia que, dessa maneira, se reduziriam os efeitos negativos da globalização. Mais precisamente, segundo o Sr. Annan, para superar o abismo entre Norte e Sul, a ONU deveria fazer amplamente apelo ao setor privado. Tratar-se-ia de obter a adesão a esse pacto de um grande número de atores econômicos e sociais, companhias, homens de negócio, sindicatos, ONGs. E aí a gente vai ver que a família Rockefeller, né, tem total ligação com a fundação da própria ONU lá atrás, e que a fundação também promove estudos, né, de controle de natalidade, e está por trás de muitas dessas coisas. Então, por isso que essas decisões são sempre, a ONU é sempre, vamos dizer, que o que a gente enxerga, né? Por isso que eu chamo de avatar. O que está por trás é o que realmente importa. Esse Global Compact, ou Pacto Mundial, seria uma necessidade para se regular os mercados mundiais, para ampliar o acesso às tecnologias vitais, para distribuir a informação e o saber, para divulgar cuidados básicos em matérias de saúde, etc. Esse pacto já recebeu numerosos apoios, entre outros o da Shell, o de Ted Turner, proprietário da CNN, e o de Bill Gates, e mesmo de diversos internacionais sindicais. Então, ele vai dizer aqui que esse pacto suscita graves interrogações. Será que podemos contar com as grandes companhias mundiais para resolver os problemas que elas teriam podido contribuir a resolver há muito tempo se o tivessem desejado? A multiplicação das trocas econômicas internacionais justifica a instauração progressiva de uma autoridade centralizada chamada reger a atividade econômica mundial? Quer dizer, justifica, né? De que liberdade gozarão ainda as organizações sindicais se as legislações trabalhistas incorporadas ao direito internacional se devessem submeter aos imperativos econômicos globais? Ou seja, se o imperativo econômico não é do país daquele sindicato, né? É de uma união de estados. De que poder de intervenção os governos dos estados soberanos gozarão ainda para intervir, em nome da justiça, nas questões econômicas, monetárias e sociais? E acrescentaria eu, na soberania, né? A soberania dos governos. Olha aqui, ó. De que poder de intervenção os governos dos estados soberanos gozarão ainda para intervir nas questões econômicas? Ou seja, se a ONU permitiria que esses governos, esses estados soberanos, ainda vão poder intervir em alguma coisa, se vai sobrar algum poder para eles. E aí Michel continua. Mais grave ainda, como a ONU está sempre à beira da falência, não se arrisca ela a ser vítima de uma tentativa de compra por parte de um consórcio de grandes companhias mundiais? Aí ficou a pergunta. Eu venho aqui para o Sanaúra e ele vai fazer uma observação semelhante. Olha, nas chamadas grandes conferências internacionais dos anos 90, organizadas pelas Nações Unidas, elaborou-se um projeto de poder global, um projeto de poder totalitário. Como tal, tenta dar uma resposta única e universal a todas as questões que possam ser propostas pelos seres humanos em qualquer situação em que se encontrem e onde quer que estejam. Para tanto, é necessário, como é lógico, colonizar a inteligência e o espírito de todos e de cada um dos habitantes do planeta. Claro, para você dar respostas globais, você tem que ter um domínio global. Senão as suas respostas são como palavras ao vento, não tem efeito, né? Consideremos ao mesmo tempo que nenhuma ideologia pode pretender dar uma resposta única a cada uma das circunstâncias em que uma pessoa se encontra, a não ser transformando-se numa espécie de credo religioso. Olha só a reengenharia. Dito de outro modo, é o aspecto religioso que dá sentido à vida das pessoas e resposta a todas as suas interrogações. E por isso, o projeto de domínio global precisa ser feito com as mentes e consciências daquele que pretende subjugar, que é o que a gente falou ali, né? Essa união do norte e do sul, essa justificativa
de manutenção de todas as situações que envolvem os países, né, numa escala de paz ou de uso sustentável, é a justificativa perfeita para que isso aconteça. Essa é a explicação de por que falamos de uma nova religião universal. E aí Sanaúra vai dizer que os grandes impérios da antiguidade sempre buscaram a unidade religiosa. Tinham-na como imprescindível para garantir sua dominação e, em tempos mais modernos, uma ideologia totalitária, como o marxismo, tem todas as características de um credo religioso. Haja vista o que são os defensores do marxismo, né? São pessoas completamente revoltadas contra quem pensa diferente delas, agridem verbalmente, né? São pessoas que têm aquilo realmente com a profissão religiosa e, diria eu, uma coisa até fanática, né? Antes de continuar, aí que vem a intercessão, olha só. Acho necessário fazer referência ao relatório Kissinger, de 1974, que surge em consequência do fracasso obtido na Conferência de População de Bucareste, em 1974, de tentar impor ao mundo os projetos de controle de natalidade dos Estados Unidos. Neste documento, além de estar relacionada uma série de medidas demográficas para diminuir a natalidade em diversos países, por exemplo, Brasil, México, Índia, Paquistão, etc., ou seja, os países, né, em desenvolvimento, estão enunciadas 3 políticas às quais, em minha opinião, deve-se prestar maior atenção, que aos objetivos concretos das políticas de população mundial. Atores ainda da Conferência de População de Bucareste, mas sobretudo depois, a acusação antes ainda da conferência, mas sobretudo depois, a acusação mais grave que os países do terceiro mundo fizeram aos Estados Unidos foi a de imperialismo demográfico ou imperialismo contraceptivo. Para neutralizar essas acusações, o relatório Kissinger estabelece 3 objetivos estratégicos. Ele vai dizer, mas eu acho que é mais interessante a gente pular para essa parte que fala aqui, que João Paulo II advertia que a corrida desenfreada à especulação e a exploração dos bens da terra por parte de uns poucos privilegiados provê as bases para outra forma de guerra fria entre norte e sul do planeta, que é o que o Michel falou ali. Esta forma de guerra fria tem como finalidade conseguir o domínio global pela imposição de um pensamento único, uma colonização ideológica que tem sua origem imediata no relatório Kissinger, que é esse relatório que a gente está falando, antecedente inspirador das conferências internacionais dos anos 90 e dos projetos de reengenharia social, que a partir delas se põe em marcha na tentativa de construir uma nova sociedade com bases totalmente diferentes das que conhecemos, tratando de neutralizar e anular lenta e discretamente toda a visão transcendente do homem para substituí-la por um novo sistema de valores. Por isso, a chamo, né, Sanaúra chama de reengenharia social anticristã. Olha que interessante, aí ele vai botar uma nota de rodapé, só acender um pouquinho a luz aqui, ele vai dizer assim: o termo reengenharia social é usado nos documentos das conferências internacionais dos anos 90. Também faz parte da linguagem dos funcionários das Nações Unidas e representantes das ONGs comprometidas com os planos da ONU. Né? Aí ele põe aqui toda a referência, põe aqui na nota de rodapé o link do site em que ele cita isso. Então é muito interessante, gente, a gente vê que o projeto, ele não é nem um pouco confuso, né? A gente é que às vezes tem dificuldade porque é uma coisa tão grande e eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de raciocinar, tem que botar no papel, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, um outro esquema parecido com aquele que eu fiz ontem. Existe um projeto de colonização ideológica, ok? Nesse projeto, o que mais trabalha para que ele dê certo é essa revolução cultural, essa fluidez de conceito, essa mudança, essa transmutação de conceitos. Criada através do quê? De uma relatividade semântica. O que é isso? É você ter sobre as palavras ou sobre as expressões 2 tipos de tradução, 2 tipos de compreensão e os 2 estarem certos. Vamos pegar aqui, por exemplo, a violência contra a mulher, que é o que a gente mais ouve falar isso, né, hoje. Então isso é tido como, por exemplo, obrigar uma mulher a levar uma gestação até o fim, olha o gás,
Ai, meu Deus, essas músicas são ótimas, né? Obrigada. Obrigar a mulher, entre aspas, né, a levar uma gestação até o final, não autorizar o aborto, seria uma violência contra ela. Ou seja, violência contra a mulher não é só um homem agredir uma mulher ou alguém agredir a mulher pelo fato dela ser mulher. Mas a agressão também é psicológica. Também é obrigar ela a levar uma gravidez até o fim, porque não é autorizado o aborto, porque o aborto é crime. Peguei aqui outro exemplo, que é da paternidade responsável. Que a igreja nos ensina que a paternidade responsável é aquela que surge do matrimônio, é o sacramento do matrimônio e a abertura dos cônjuges à vida. Essa é a paternidade responsável, espaçar a gravidez de acordo com a sua fé, né? E não de acordo com o seu bolso. Aqui não, paternidade responsável autoriza o uso de contraceptivos. Essa é reengenharia, gente, essa é relatividade semântica. Né? As famílias agora já estão sendo tidas como, não existe mais o conceito de família, o único conceito de família, mas de famílias, né? Sendo bastante para isso que se coabitem sexualmente, né? Que se unam sexualmente. Isso está ok, o conceito de família. Então essa reengenharia, por isso que o cristianismo é tão massacrante para esse tipo de doutrina, por isso que é anticristão, por isso que Sanaúra diz que é anticristão, porque os conceitos que a gente tem no mundo, né, os conceitos que a gente vive, são conceitos que têm por base a nossa lei natural e o cristianismo, a nossa fé. E aí desse relativismo semântico surge o relativismo ético e o sincretismo, ou seja, eu pego a minha religião, por exemplo, eu sou católica, eu digo assim, não, mas para mim é válido usar o contraceptivo na minha relação com meu marido. Por quê? Porque isso é uma coisa que, né, beneficia os dois. O que tem? O que tem de mais fazer isso, né? O mundo já evoluiu, as coisas já evoluíram. E esse é o sincretismo religioso, é fazer da sua religião uma mistura com outras ideologias como essas que estão sendo impostas pra gente através dessa revolução cultural. A gente às vezes tem até vergonha, né? Quem não tem vergonha, às vezes, de se expor, de dizer, não, eu sou contra a relação homossexual, eu sou contra o uso de contraceptivo, por quê? Porque a relação matrimonial, um dos pressupostos de validade é que os dois estejam abertos à vida, a procriação, né? Então, tudo isso vai fazendo com que a gente diminua, viva numa religião cada vez mais oprimida, né, justamente além do sincretismo do politicamente correto, que hoje é ensinado nas escolas, na educação, né, de base, para a gente não atrapalhar a liberdade do outro, ou seja, para não atrapalhar a liberdade do outro, eu me enjolo, né? Eu ponho o véu na minha boca e não falo mais o que eu penso. Não, aqui não é assim que nós devemos agir. Então esse relativismo ético, né, esse relativismo das relações e dos conceitos, gera uma religião ecumênica de caráter universal, porque aí não existe contraponto, né? Existe só o que é globalmente aceito. Como eu li ali, é a decisão por consenso, não é uma decisão por valores perenes, é uma decisão por consenso. Ela pode ser modificável a qualquer tempo. E aí surge a síntese superadora das religiões, ou seja, existe uma síntese que é arreligiosa, não vou nem dizer que é irreligiosa, porque não é contra, mas é destituída de religião. E a gente sabe que a palavra religião vem da palavra religare, né? Nos religarmos a Deus. Essa ligação nossa com Deus, ela é atrapalhada pelo pecado original e pela marca do pecado. É contra isso que nós lutamos. Por isso nós buscamos obedecer os mandamentos, buscamos ter uma vida em ordem, né? Então essa síntese que surge com essa religião ecumênica, com essa religião universal que Sanaúra fala aqui, ela nos leva a suprimir as religiões. E a expressão da religião vai ser tida como o quê? Como um assinte para aquilo que traz a paz, o bem comum e etc. E aí a gente vê os conceitos da New Age, né, essa nova era, e a nova ordem, né, são conceitos todos similares que provêm dessa mesma fonte que nós estamos falando aqui. Os meios de divulgação, eu coloquei como a mídia de massa, as artes cênicas e os grupos de pressão. O que mais que a gente está vendo hoje além disso? Né? Teatro, cinema, exposições de arte, novelas, especialmente para os mais jovens, eu vejo isso muito forte, porque a nossa geração já é uma geração, aí eu tenho 42 anos, já é uma geração que tem uma certa
visão sobre tudo isso, porque viveu nessa década de 80 e tudo mais, mas os que estão surgindo agora não têm muita noção desses conceitos e acabam abraçando isso, então eles são os mais frágeis, né? É por isso que a família é tão importante, por isso que a gente tem que sempre falar e sempre educar, porque é por aí que vai entrar a mídia de massa, artes cênicas e grupos de pressão, ou seja, tudo que o jovem está sujeito hoje na vida, né? Ele está exposto a isso naturalmente no cinema ou qualquer coisa que ele for fazer. Então fica esse início, né, do surgimento e por que a ONU está envolvida com isso, né? A gente vê que tem grupos por trás, existe um sistema que vamos dizer que a título de fazer o bem, ou de querer o bem, ou de querer a paz, a união de norte e sul, né, ou a preservação da natureza, está criando uma reengenharia social num projeto de dominação global, tá? Então, esse é o segundo vídeo, vamos para o próximo. Salve Maria!